Estamos de volta ao Motores do Brasil. Você sabe que esse podcast aqui é especial, é para você, mas a gente tem algumas dicas de largada para te dar. Não esquece de dar uma olhadinha no Conarem, lá no Instagram, @Conarem, no LinkedIn, em todas as redes sociais. E aqui no YouTube, não esquece. Aliás, você pode estar escutando a gente pelo Spotify também. Mas se você está assistindo e ouvindo a gente pelo YouTube, deixa ali, né, o sininho marcado, o seu curtiu, né? Para a gente saber que você está aproveitando os nossos conteúdos. E eu espero que você aproveite esse de hoje também, porque esse aqui é especial, gente. Esse aqui conta história, esse aqui conta futuro, esse conta destino, avalia presente, dá tendência, dá um monte de coisa, né, Laguna? Especialíssimo. Especialíssimo. E a gente reservou um tempão bem especial para passar esse tempo com vocês e na companhia maravilhosa de José Eduardo Luzzi. Bem-vindo, Luzzi. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, participando desse podcast Motores do Brasil, do Conarem, e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento, da nossa vivência e daquilo que nós estamos enxergando para o futuro, da mobilidade em termos de descarbonização e principalmente da parte de serviços, né? Como que será o serviço do pós-venda no futuro em função das novas tecnologias. Muito legal, como esse pessoal vai ser impactado, né? Exatamente. É isso aí. Laguna, bem-vindo. Muito obrigado. Estamos aqui de novo, De felizes, novo. né? Belíssimo episódio que nós vamos criar hoje, né? Super feliz. Bem-vindo, Luzzi. Obrigado. Parceiro de longa data. Verdade. Luzzi vai contar um pouquinho da história profissional para você, mas ele é um homem que tem 40 anos de mercado. Né? Então você imagina que bagagem que ele tem, que experiência que você vai ter estando conosco nesses episódios gravados a partir de agora. Bem-vindo, Luzzi. Muito bem-vindo, Luzzi. Obrigado. 40 anos de jornada. Uhum. Onde tudo começou? Na verdade, 40 anos praticamente trabalhando na mesma empresa. Uau. Eu me formei engenheiro mecânico pela FEI e entrei na MWM Motores, na época, como estagiário de engenharia mecânica. E fui fazendo carreira na própria empresa. Os primeiros 12 anos trabalhando na área técnica, engenharia, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de motor. Depois migrei para a área comercial, em função de uma certa habilidade e empatia que eu tinha para lidar com os clientes. E a área técnica, a experiência que eu tinha tido antes com a engenharia foi muito útil nessa parte de relacionamento comercial com os clientes, né? Um motor é um item de alta tecnologia e para você vender um motor você precisa entender dessa tecnologia. Então isso me ajudou bastante. Depois a MWM foi adquirida por um grupo norte-americano chamado Navistar, que nos Estados Unidos fabrica caminhões e ônibus da marca International. E naquele período, durante praticamente 2 anos, eu assumi a área de vice-presidente de comércio exterior da Navistar, da área de motores da Navistar. Então fiquei nos Estados Unidos, viajei o mundo inteiro, celebrei joint ventures na China, na Índia, quando surgiu a oportunidade de retornar ao Brasil como presidente da MWM. Assumi a presidência da MWM e os últimos 9 anos eu estava como presidente e CEO da MWM Motores e Geradores. Já nos últimos 2 anos sob a coordenação da Tupy, né, a maior fundição do mundo ocidental que adquiriu a MWM. Então uma carreira toda dedicada a essa empresa e que me deu um conhecimento muito bom, me deu uma satisfação enorme trabalhar e eu tenho um orgulho muito grande dessa empresa e um carinho enorme por ela. Muito bom. E para nós um ponto importante, a sua vida foi sempre em cima de motores, né? Pois é. Sempre em cima de motores. Isso Sempre é em cima de motores. porque você conhece tudo, desde do projeto até o pós-venda. Trabalhei com tudo, exatamente. Tudo que faz virar, né, Laguna, que a gente fala, né? Tudo que faz virar, né? Aí eu acabei me aposentando, saí da MWM há pouco mais de 1 ano, recebi um convite para assumir uma diretoria no Sindipeças. Hoje eu sou diretor responsável por veículos comerciais do Sindipeças.
enquanto eu ainda estava como CEO da MWM, ajudei a criar o MBCB, Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil. Fui convidado para ser o coordenador do Conselho de Administração. E o MBCB, que agora está migrando para um Instituto MBC Brasil. Então, uma entidade formal. Eu vou falar um pouco sobre esse instituto, na qual eu tenho uma honra enorme de ter sido nomeado como presidente do Conselho de Administração. Muito bom. Então, você se aposentou, mas não se aposentou muito bem, né? Não. Se aposentou, foi só de brincadeira. Esse mas continuo muito ativo. E fazendo um trabalho que eu acho que é de extrema importância para o país, sem dúvida, que é definir quais os melhores caminhos para a descarbonização da mobilidade nacional, aquele que seja adequado à realidade brasileira, que seja socioeconomicamente viável para os brasileiros. E esse é o trabalho que nós fazemos no Instituto MBC Brasil. E no Sindipeças, que congrega mais de 520 empresas associadas, produtores de autopeças no Brasil, também defender os interesses da indústria de autopeças nacional. Né? Muito bom. Vamos falar um pouquinho do MBCB? Vamos. O que motivou o nascimento do MBCB? Porque já existiu um grupo, né? Sei lá, um precursor, se a gente puder chamar assim, um precursor do atual MBCB. Conta pra gente o que aconteceu de um para o outro até chegar ao Instituto. Na verdade, o MBCB, formalmente, ele completou 2 anos agora no mês de julho e agora está migrando, como eu disse, para um instituto que é o Instituto MBC Brasil. A origem do MBCB foi algo como 2 anos e meio, 3 anos, as primeiras conversas, as primeiras ideias, e o principal motivo que colocou vários executivos de vários segmentos de atuação juntos foi a preocupação de que o Brasil pudesse se tornar, em termos de descarbonização da mobilidade, um país semelhante ao hemisfério norte. Né? Nós sabemos que o Brasil tem características socioeconômicas totalmente distintas do hemisfério norte. O poder aquisitivo do brasileiro é muito inferior. O governo nacional tem outras prioridades que não descarbonização da mobilidade. O Brasil é um país que tem deficiências sociais sérias e é onde tem que estar o principal foco em termos de subsídios governamentais. Ao passo que o hemisfério norte é um país, é uma região que se dá ao luxo de adotar uma única tecnologia para descarbonização por conta da sua riqueza e distribuição de renda e etc. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que o Brasil tem vantagens comparativas que precisam ser exploradas na mobilidade, na descarbonização da mobilidade. Por exemplo, a nossa matriz elétrica, a nossa matriz energética. O Brasil, o ano passado, fechou com 91% a matriz elétrica de fontes limpas e sustentáveis e renováveis, e nenhum país do G20 tem. Nós temos uma matriz energética 51% renovável, nenhum país tem, e isso faz com que o Brasil seja um país de baixa emissão de carbono para se produzir no Brasil. Esse é um aspecto. E o segundo aspecto é a experiência que o Brasil tem com biocombustíveis. Né? O programa Proálcool está celebrando 50 anos esse ano. Começou lá em 1975 e desde então a produção de biocombustíveis no Brasil, notadamente o etanol, mas não só o etanol, o biodiesel também, teve uma evolução extraordinária em termos de qualidade na produção, em termos de produtividade, aumento de produtividade e em termos de desenvolvimento de propulsão a biocombustíveis. Então, já no início lá do Proálcool, nós tínhamos motores 100% etanol, vocês devem lembrar, e aquilo abriu um novo mercado de tecnologia para o Brasil. Depois nós tivemos os motores flex, agora nós temos os motores híbrido flex, né? O Brasil hoje está com 15% de biodiesel no diesel, né? Então é uma tecnologia dominada pelo Brasil, tanto na produção de biocombustíveis como
no desenvolvimento e propulsão a biocombustíveis. Quando você coloca tudo isso junto, você percebe que o Brasil tem sim uma característica e um potencial de descarbonizar a mobilidade de uma maneira muito mais adequada à nossa realidade e, mais do que isso, muito mais acelerada do que a descarbonização no hemisfério norte. Eventualmente até um exportador de solução? Com certeza um exportador de solução, né? Hoje nós temos a Aliança Global dos Biocombustíveis, você tem Estados Unidos, Índia, Brasil, diversos outros países. O etanol nos Estados Unidos já é muito difundido lá, principalmente o etanol de milho. A Índia está adotando um modelo semelhante ao modelo nacional de descarbonização através de biocombustíveis. Você tem vários países da Ásia, Tailândia, Indonésia, que seguem o mesmo modelo. A Austrália é um país que pode seguir o mesmo modelo, sem falar de países daquela faixa central da África e América Latina. Então, o Brasil, através das suas vantagens comparativas, tem condições de ser protagonista na descarbonização e não um seguidor da descarbonização, né? Tem uma coisa que a gente vê muito na indústria de autopeças, com as quais a gente vem conversando ultimamente, é que as engenharias, elas estão um pouco mais livres. Eu tenho notado isso. Tem a matriz está na Alemanha, está nos Estados Unidos, Suécia, Suíça, sei lá, em vários países, né, da Europa e dos Estados Unidos, mas a operação aqui no Brasil tem uma certa liberdade e a instrução que recebem da matriz faz de acordo com o que está sendo desenvolvido no Brasil. Exatamente. Né? Segue estamos aqui, somos a fonte, mas observa o que está acontecendo localmente e apresenta a melhor solução possível. E eu estava comentando, então, quando nós percebemos que o legislativo, o executivo, a imprensa não conheciam profundamente estas vantagens comparativas do Brasil e estavam adotando o modelo do hemisfério norte, nós falamos, olha, nós temos que fazer alguma coisa, porque esse modelo do hemisfério norte, baseado fundamentalmente na eletrificação, vai agravar ainda mais a desindustrialização do país. Vai causar desemprego, vai ter perda de renda, e não é isso que nós queremos para o Brasil. Nós queremos sim descarbonizar, nós sabemos da emergência climática, mas nós também sabemos que o Brasil tem condições de descarbonizar de uma forma que gere emprego, gere renda e que reverta a curva da desindustrialização do Brasil. Eu preparei uma pequena apresentação, se vocês quiserem, olhada, claro. Eu posso compartilhar, que fica um pouco mais fácil. Então aí está o Instituto MBC Brasil, do qual o Conaren é sócio e nos honra muito, né? O próximo, por favor. E é o primeiro e único movimento que pega toda a cadeia automotiva de forma transversal, desde os produtores de bioenergia. Então, como bioenergia, nós podemos falar do etanol, do biometano, do biodiesel, do hidrogênio, não é? Até o pós-venda representado aqui pelo Conaren, passando por fabricantes de autopeças, sistemistas, o próprio Sindipeças, por 4 montadoras importantes representando tanto leves quanto pesados, quanto máquinas agrícolas e de construção. Temos a engenharia, a tecnologia no nosso instituto, através da AEA, a SAE Brasil e o IPT, e é muito importante ter a engenharia, a tecnologia para dar credibilidade ao conteúdo técnico daquilo que nós divulgamos. E, importantíssimo, nós temos os trabalhadores também representados no nosso Instituto MBC Brasil, através da Industrial, que é uma entidade internacional dos trabalhadores. No caso do Brasil tem a CUT e a Força Sindical, e eles trabalham basicamente por reindustrialização, geração de emprego e renda. Então nós conseguimos, no nosso movimento, no nosso instituto, colocar todo o setor automotivo junto, com objetivos comuns, que são basicamente reduzir as emissões de gás de efeito estufa de modo sustentável, viável, inclusive, e, como eu disse antes, compatível com a realidade nacional. Tá? Próximo. Eu disse que o Brasil tem condições de
reduzir a emissão de CO2 da mobilidade de forma muito mais rápida do que os países do hemisfério norte. E esse gráfico, de certa forma, já mostra isso. No caso do Brasil, pegarmos o ano 2023, o setor de transporte foi responsável por 9% das emissões de gás de efeito estufa, enquanto a média global é 23%. Por que o Brasil tem um percentual bem menor? Porque nós temos os carros flex, que ocupam mais de 80% da frota. Nós temos o biodiesel, um blend do biodiesel no diesel, e isso já há muitos anos. Então, a frota circulante nacional já é uma frota que emite menos CO2. Né? Próximo. E, basicamente, os nossos objetivos, desde o início da formação, são conscientizar, ou seja, fazer com que legisladores, executivo, Congresso Nacional, imprensa, etc., conheçam as vantagens comparativas, isso que nós estamos falando aqui, defender a descarbonização viável, proteger o parque industrial, gerar emprego e renda, garantir segurança energética, isso é fundamental e é uma das prioridades do nosso instituto, porque não adianta você ter a teoria, você saber que o energético é adequado, tecnicamente funciona, se ele não for disponível em âmbito nacional, com capilaridade nacional. E isso é que nós chamamos de segurança energética. Então, o biometano, quando estiver disponível, ele tem que estar disponível para todos, em todos os pontos de consumo do Brasil. A mesma coisa quando for o hidrogênio, a mesma coisa que já é hoje o etanol, não é? E por aí vai. Influenciar todos esses que nós chamamos de stakeholders, que têm poder de decisão, e reduzir o custo da descarbonização do Brasil. Como que se faz isso? Através de políticas públicas. Então, o campo de atuação do Instituto é um campo administrativo, político, no sentido de realmente gerar políticas públicas, influenciar políticas públicas e cobrar a execução adequada das regulamentações que passam pelos nossos princípios. Muito bom. E como é que a gente está nesses 2, 3 anos? Esse chart é interessante e eu acho que tem um pouco a ver com a sua pergunta. Então, eu vou citar aqui o exemplo do combustível do futuro. Né? Nós atuamos diretamente como instituto ou os membros do instituto de forma isolada, normalmente somando forças, e logramos um êxito extraordinário que é a Lei do Combustível do Futuro, que prevê a utilização de biocombustíveis, não apenas para a mobilidade terrestre, mas também para a mobilidade aérea, através do SAF, né, mobilidade marítima e por aí vai. Nós temos o MOVER, programa MOVER, que trata da tecnologia dos automóveis, dos caminhões, dos ônibus, tecnologia com aumento de eficiência, redução de consumo e utilização de biocombustíveis, e temos o PATEM, que foca muito mais na infraestrutura. O que falta no Brasil para, como eu disse antes, nós tenhamos todos os energéticos de forma disponível para todos os usuários com capilaridade nacional. Então, existe já um amplo marco regulatório no Brasil que dá sustentação àquilo que nós defendemos e no qual nós também participamos ativamente. Muito bom. Ok. O próximo. Bom, nós atuamos em 2 vetores. O primeiro é a descarbonização da frota circulante. E o segundo é através das novas tecnologias, dos novos lançamentos, da renovação de frota orgânica. Quando nós falamos, no próximo, por favor, de descarbonização... Tem mais um? Já foi. Quando nós falamos de descarbonização da frota circulante, note que hoje, veículos com mais de 11 anos são responsáveis por 55% da frota circulante no Brasil. E que é onde nós estamos, né, Luzi? E que são os maiores emissores de gás de efeito estufa. Então, se nós realmente queremos descarbonizar, melhorar a atmosfera do nosso planeta, reduzir o aquecimento global, não adianta pensar só em novos lançamentos, crescimento orgânico com tecnologia que descarboniza. Tem que pegar essa massa de veículos que rodam no Brasil e descarbonizar essa massa. Aí é que entra o combustível no futuro, que prevê o aumento da participação do etanol anidro na gasolina, podendo chegar até 35%, hoje está em 30%, e do biodiesel no diesel, podendo chegar até 25%, 30%. Né? Além disso, um programa de renovação de frota, onde você tira do mercado veículos com 25, 30 anos de uso e substitui por veículos com maior eficiência energética, menor consumo de combustível, portanto, menor emissão de CO2. Né? Isso que você está falando da substituição
mais até na linha pesada, né? Mais na linha pesada. Mas é interessante a sua pergunta. Renovação. Né? Mas é interessante, porque embora pesados no Brasil correspondem a 5% da frota circulante, eles são responsáveis por 53% da emissão de CO2. Então, se você descarboniza pesados, você já está fazendo um trabalho extraordinário em termos de descarbonização. Eu queria fazer um comentário a respeito da idade da frota. O Brasil está exatamente nessa faixa. O maior tamanho da frota reparável é a frota de 10 anos hoje. De 10 anos. Que assim, em 2026, a gente entra exatamente nesse 22,6 milhões. E é interessante. A frota está envelhecendo, não está rejuvenescendo. Então, a cada ano, o Sindipeças tem essa estatística todo ano, a gente percebe que a frota está ficando mais antiga, que a idade média está aumentando e não reduzindo. Exatamente. E cai nessa faixa aí, né? Cai nessa faixa. Aonde a gente precisa atuar, né? Você vê, se você somar esses números, vai dar algo como 48 milhões de veículos. 2,6 milhões de veículos têm mais de 20 anos, que é um número impressionante. Né? Então, em 2026, o NBCV tem um desafio bem importante, que é quando ele vai ter que lidar com o diagnóstico não, né, com a estatística, né, de fato, né, a maior parte da frota vai estar exatamente nessa faixa, né? Então tem Sim, esse é um trabalho que nós, no Sindipeças, atuamos diretamente através da coalizão para a renovação de frota. Trabalhamos junto ao MEDIC, no sentido de, sim, termos uma política pública que estimule essa renovação de frota. Não significa que você vai tirar do mercado todos os veículos antigos. Sim. Significa que você vai tirar do mercado aqueles veículos com 25, 30 anos, principalmente pesados, que causam acidentes, emitem gases de efeito estufa, emitem poluentes, travam o trânsito dos grandes centros urbanos, e você vai criar condições para que aquele usuário, para aquele proprietário de um caminhão antigo, seja adequadamente remunerado por enviar o seu veículo para reciclagem, e tenha condições de linha de crédito, de financiamento com baixa taxa de juros, para que ele adquira um veículo 5 anos mais novo, 10 anos mais novo, 12 anos mais novo, e com isso você vai girando. Antes da gente passar para o próximo slide, você pode repetir a informação? Você falou, ainda que a frota de veículos pesados seja apenas de 5% do total da frota circulante, ela emite 53% do total de CO2 do transporte rodoviário no Brasil. É bem importante, né? A frota leve, então... A frota leve, ela historicamente já tem, até pela característica, um consumo de combustível bem menor, e não podemos esquecer que há muito tempo o etanol anidro é misturado na gasolina, e nós temos mais de 80% de veículos flex. Então me parece que aquelas resistências do passado do etanol vão sendo reduzidas ao longo do tempo. Serão reduzidas ao longo do tempo, até porque a tecnologia evolui, a tecnologia dos motores, dos veículos, né? E eles estão cada vez melhor adaptados para a utilização com biocombustíveis. E aí, imagino que também deve haver aí alguma ação de conscientização pró-etanol, né? Sim, na linha leve, no caso. Sim. É uma questão de conscientização, acho que essa é a melhor expressão, né? Não há nenhum prejuízo de se utilizar o etanol, desde que se tenha a tecnologia correta, o combustível produzido de acordo com as normas de qualidade do combustível, manutenções periódicas corretas, manutenções corretivas adequadas, não há nenhum prejuízo na utilização de biocombustíveis. É isso aí. Você gostaria de comentar alguma coisa? Eu acho que isso está bem claro, porque a experiência do motor etanol ela tem 25 anos ou mais, né? 50 anos. 50 anos, né? Desde o Proálcool. O Proálcool eu participei. Os primeiros motores desenvolvidos foram feitos por retíficas, né? Eu me lembro que eu tive um Fiat Europa 100% etanol em 1979. Olá! E eu me lembro do dinamômetro nosso desenvolvendo a tecnologia, porque as retíficas começaram a ajudar a implantação do Proálcool. Exatamente. E eram obrigadas a certificar junto à STI. Era um desafio muito grande. E hoje a gente não tem problema, você dá partida num carro a etanol perfeitamente. Sim. Claro que tem que ter a manutenção adequada. Sim.
O combustível tem que ser bom. O combustível tem que estar com a qualidade adequada, exatamente. Mas é uma solução extraordinária. E que não tem volta. Não tem volta. Né? Não é uma solução e, como você falou, é um modelo que a gente pode exportar. Porque deu certo aqui, funciona, está sob controle. Né? Então, eu acho que e quando nós falamos, né, Laguna, lá no MBCB, no Instituto MBC Brasil, quando nós falamos de impacto socioeconômico, o MBCB encomendou para a consultoria LCA um estudo que medisse o impacto socioeconômico do Brasil das diversas tecnologias para descarbonização. Existem centenas de estudos que comparam a emissão de gás de efeito estufa. Depende do ciclo de vida, se é do tanque à roda, se é do berço ao túmulo, se é do poço à roda e por aí vai. Mas nunca havia um estudo que medisse o impacto socioeconômico. E a LCA foi contratada por nós e realizou um estudo que mostrou que de 2020 a 2050, se o Brasil adotasse 100% o modelo do hemisfério norte, portanto, predominância de veículos a bateria, BEV, 100% elétricos, comparado com o modelo de híbrido flex no Brasil. A diferença acumulada em 50 anos dá 2,8 trilhões de dólares em relação a PIB e 1.600.000 empregos. Ou seja, o Brasil, adotando a tecnologia ou a estratégia do hemisfério norte, teria uma erosão acumulada de PIB de 2,8 trilhões de reais. E 1.600.000 empregos. Então, daí a assertividade de nós termos, principalmente para leves no Brasil, o híbrido flex, que vai sim gerar emprego e renda para o país. Portanto, é um caminho sem volta. Sem volta e extraordinário para o país. O próximo, por favor. E esse chart é interessante, né? No lado esquerdo, nós temos o que nós chamamos de ciclo de vida. Deixa eu tentar falar isso de forma bem didática. Isso é importante. O ciclo de vida significa você medir as emissões de gases de efeito estufa em cada etapa do ciclo produtivo, indo até a utilização do veículo e até o descarte do veículo. Tá? Que eu quero dizer com etapa de fabricação do veículo? Se você tem um veículo a bateria, você precisa medir quanto de CO2, quanto de gás de efeito estufa é emitido para que se produza a bateria. Então você tem a mineração, que é altamente emissora de gás de efeito estufa, você tem a preparação dos minerais da bateria, você tem a montagem da própria bateria, que é intensiva em alumínio, e alumínio é muito emissor de gás de efeito estufa, porque depende fundamentalmente da energia elétrica, e por aí vai. Quando você pensa num biocombustível, principalmente no Brasil, né, você tem biocombustíveis produzidos com baixíssima pegada de carbono, não é? Então você começa a favorecer os biocombustíveis. Então o que nós queremos é uma medição que seja correta, justa, adequada, qual tecnologia emite menos CO2. E o lado da direita é o que eu falei das vantagens comparativas que o Brasil tem e que muitos países não têm, talvez nenhum país tenha. Então o Brasil já domina o etanol há 50 anos, agora já temos o etanol de segunda geração, que ele tem uma pegada de carbono ainda menor do que o etanol atual, sendo que o etanol atual está sob o RenovaBio, né, e o RenovaBio é uma legislação interessante justamente para reduzir a pegada de carbono. O hidrogênio ele pode ser usado, muita gente pensa na célula de combustível, né, Laguna? Sim, o hidrogênio é utilizado na célula de combustível, mas também em motores a combustão. Testes recentes mostram que o motor a combustão movido a hidrogênio tem uma eficiência térmica superior ao diesel, portanto um desempenho superior ao diesel, né, com baixíssima pegada de carbono. Então o hidrogênio, dada a característica do Brasil, que é um país que tem bacias fluviais enormes, gigantescas, e total capacidade de fazer eletrólise com baixa pegada de carbono, porque a nossa energia elétrica é limpa, tem tudo para ser um país que vá produzir hidrogênio com a menor pegada de carbono do planeta. E parte desse hidrogênio vai abastecer motores a combustão. O bioelétrico, que é o que nós chamamos do híbrido, o híbrido flex, ou o híbrido etanol, né?
Próprio veículo a bateria, nós no Instituto MBC Brasil defendemos a neutralidade tecnológica. Então nós não defendemos apenas o biocombustível, mas também o elétrico naqueles nichos onde ele é adequado. Então você vai ter nichos de aplicação onde o elétrico é a melhor tecnologia, ok, no Brasil ele será produzido com energia elétrica limpa. O biometano é um gás oriundo do biogás, então toda vez que você tem a produção de biogás, você eleva esse biogás, você filtra esse biogás e transforma em biometano. Qual a diferença? O biometano tem um teor de metano muito superior ao biogás, cerca de 93%, que faz com que o desempenho de um motor diesel substituído por um motor a biometano seja muito compatível, né? E com uma redução de emissão de gás de efeito estufa superior a 90%. Né? E o biometano, existem 4 fontes de produção de biometano, e as 4 são o potencial do Brasil é extraordinário. O sucro alcooleiro, através da vinhaça, da torta de cana, né, você produz o biometano. Aí você tem todo o setor de pecuária, através dos dejetos dos animais, né, de gado leiteiro, gado confinado, suíno, aves. Você tem todos os resíduos do agronegócio, palhas, cascas e etc. E você tem a parte de aterro sanitário, né, e a sanitização. Então o Brasil hoje produz cerca de 1 milhão de metros cúbicos por dia de biometano, tem potencial para produzir 120 milhões de metros cúbicos por dia, que seria suficiente para substituir quase 70% do diesel. Espetáculo. Tá? Então é um motor a combustão, movido a biometano, poucas alterações no veículo original, e o Brasil tem, o biometano é importante falar, é um gás flex. Sim. Então um veículo equipado com biometano, ele pode rodar com gás natural ou com biometano. O gás natural, muito presente na costa nacional, o biometano, no futuro, nos grandes centros urbanos, que todos têm a questão do aterro sanitário e etc. E a parte que vem da cana-de-açúcar mais para o interior do país. Tudo isso interconectado através de dutos e disponibilidade do gás ou do biometano em âmbito nacional. Genial. O que de adaptação precisa ser feita nos veículos que estão rodando? Dá para colocar nos que estão rodando hoje? Ou teria que ser só nas novas? Não, pelo que foi exposto aqui, o biometano está muito perfeito. Muito próximo. É assim, hoje você tem um caminhão com motor diesel. Ok. Então ele tem um ciclo diesel. Você vai substituir aquele motor, ou você vai lançar um caminhão novo, a Scania, a Iveco, já tem caminhões a biometano. Ao invés dele ter um motor com ciclo diesel, ele vai ter um motor com ciclo Otto. Isso. E vai rodar com biometano. Né? Mas as demais peças do veículo como um todo, é lógico, você não vai ter o tanque de diesel, você não vai ter o fio do diesel, você vai ter o reservatório do gás, as válvulas, as linhas, tem que fazer umas adaptações. Né? Mas tem uma sinergia muito grande. No motor, mais de 80% das peças são comuns entre o motor a diesel e o motor a biometano. Então, se um caminhão desse for parar numa retífica para fazer uma adaptação... É possível também que se faça uma adaptação, como nós fizemos na época do álcool, a gente pode fazer no futuro também uma adaptação para o uso do gás. O caminhão pode ser transformado de diesel para biometano ou gás natural. Caminhão, já tem caminhão, trator, gerador. Ônibus, gerador, e já muitas empresas no Brasil estão adotando essa solução. Entendi. E se ele sai do ciclo diesel para o ciclo Otto, do ponto de vista do impacto disso na retífica? Para nós, um pouco afeta. Não tem. É uma substituição de algumas peças, né? Provavelmente um comando de válvulas. Mas peças que também são conhecidas. Totalmente conhecidas. Totalmente conhecidas pelo setor de pós-venda, retíficas, oficinas independentes, etc. Exatamente. Muito legal.